Ah, sei. Não muito tempo depois, nem 2 anos depois de ter terminado a faculdade, é que eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, abril de 1990. Tem alguns momentos da minha vida que eu não sou muito de chorar, mas então eu me lembro das ocasiões em que eu chorei. E quando eu fui para lá, e que eu tive que me despedir do Daniel e do Pedro, nossa, cara, mas parecia que alguém tinha morrido. Mas era uma oportunidade que eu precisava tomar, né? O país estava passando um momento muito difícil aqui. Quando o Fernando Collor congelou, 80% de todo mundo ficou preso por 36 meses. Então você não tinha dinheiro para nada. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Veja agora no Jornal Nacional. Não tinha nenhuma perspectiva. E eu tinha um amigo lá, meu pai me fundiu para viagem, para fazer um curso lá na Universidade de Nova York. E eu peguei um amigo de faculdade, meu amigo mais próximo, e nós fomos juntos para lá. Mas... E essa viagem mudou a minha vida inteira. Essa viagem mudou a minha vida em todos os aspectos. E foi um pouco mais de 1 ano que eu fiquei lá. E quando eu voltei, a minha vida já era outra. Foi quando as coisas começaram a ficar mais felizes para mim, né? Que a minha vida realmente estava feliz, tinha algumas dificuldades, mas é quando você tem que se dar a conta que você não tem como controlar tudo, né? Você tem que fazer o melhor que você pode, mas sabendo que você não vai conseguir controlar tudo. Acho que é parte de crescer, né? Rolou? Olha, primeiro esse é um momento histórico da Broadway dos 60. Uma iguaria. Deixa eu experimentar, vai. Boa sorte. Tchan, 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 tchan. Só que esse Na minha primeira estadia nos Estados Unidos com o Sérgio, a gente trabalhava num restaurante próximo onde a gente morava. Isso foi no verão, então as nossas classes estavam paradas no verão. O Sérgio fazia uns cursos de programação na Universidade de Nova York, na Colômbia, e eu fazia uns cursos de finanças na Universidade de Nova York. Então no verão não tinha nada e a gente trabalhava, se divertia, e um dia, nem era o meu dia de trabalho, mas um amigo do restaurante pediu para eu cobrir para ele no almoço. Não tinha nada acontecendo naquele dia lá, e de repente chegou uma mesa com umas 6 ou 7 pessoas. Sentaram lá na minha área, e quando eu passei por perto deles, eu escutei eles falam português, eram brasileiros. Aí servi todo mundo, conversei com o chefe da família lá, e como eles moravam por perto, ele voltou algumas vezes lá, às vezes sozinho, às vezes com a família, e nessa altura ele já sabia o que eu fazia lá, e eu não sabia muito bem o que ele fazia, mas de repente ele falou: olha, Paulo, eu sei que você estudou matemática, que você está fazendo uns cursos extras aí de finanças aqui. E eu falei com a diretora do Banco de Recursos Humanos no Brasil, e falei com ela de você. E ela pediu para você mandar o teu currículo para ela. E eu mandei o currículo uns dias depois, esqueci da história.
Passou umas semanas, a minha mãe me liga e fala: Paulo, você, quando saiu do Brasil, devia dinheiro para algum banco? Você sabe dessa? Não. Você devia dinheiro para algum banco? Eu falei: não, por quê? Ela: tem um banco aqui que fica te ligando todo dia. Eu falei: que banco é? Ela falou: Banco Morgan. Eu falei: não, eu nunca escutei. Tá bom. Nem me dei conta que eu tinha mandado o currículo lá. Desliguei quando eu falei: é o banco onde eu mandei o currículo. Liguei de volta pra mãe. Falei: mãe, o que eles falaram? Eles só querem falar com você. Eu achei que eles estavam querendo te cobrar alguma coisa. Falei: não, eu mandei um currículo pra eles. Deixaram o número. Tem que procurar. Aí passou um dia, ela ligou de volta com o número. Eu liguei pro banco. Ela falou: nossa, Paulo, estamos tentando falar com você há semanas. Aí eu falei: eu ainda tô nos Estados Unidos. Ela falou: quando você volta? Isso era em agosto. Eu falei: eu volto em novembro. Que era o casamento do André também. Aí eu voltei em novembro pro casamento do André. Eu fiz 2 meses de entrevista. Em fevereiro de 92 eu comecei a trabalhar no banco. Vai fazer 30 anos agora. E dia 3 de fevereiro vai fazer 30 anos. Foi assim, caiu na minha cabeça. Eles mudaram pra lá, foi quase no final do ano, né? Foi em dezembro, dia 5 de dezembro. E eu fui junto, eu tirei férias. Que foi assim. Eu fui trabalhar, eu pegava 2 conduções. O ônibus deu uma brecada bem no instante que eu subi. E eu caí de costas, senti uma dor muito grande. Depois ele deu outra brecada e eu bati com a cabeça no ferro. Aí eu me senti descendo as escadinhas do ônibus, eu fui parar lá na rua. Sim. Aí eu vi que 4 homens me pegaram, me puseram de volta no ônibus, eu tava tonta, acho que eu tinha desmaiado. E aí começaram a gritar na rua: a bolsa da mulher, a bolsa. Eu tinha até largado a bolsa na rua. Mas por que eu tô contando essa história? Não, eu sei. Aí eu fui trabalhar, né? O cara queria chamar a polícia. Eu falei: não, eu tô bem. Pode me levar, eu desço em frente ao escritório. Bom, aí desse dia em diante, o Paulo sempre me convidava para ir para os Estados Unidos, né? E eu nunca ia porque eu tirava minhas férias sempre em dinheiro. Aí eu fiquei pensando: poxa, eu podia ter morrido. Quer saber de uma coisa? Eu vou. Comprei a minha passagem e fui com as crianças para os Estados Unidos. Foi por isso que eu contei a história do ônibus. Mas você pediu demissão daí? Não, ainda não. Não, você pegou férias, tá. Aí eu fui. Não, só para ajudar na viagem que eu fui. O dia que eles foram para lá. Mas aí a partir desse momento você teve uma iluminação divina. Você falou: eu tenho que ir porque, né? Tenho que ir porque vai que eu podia ter morrido e nem ia conhecer os Estados Unidos, né? Sim. Aí eu fui com as crianças. Start spreading the news. I'm leaving today. Aí fui para os Estados Unidos para tomar conta dos filhos do Paulo, mas não aguentei, fiquei lá 6 meses tirando neve da calçada. Que ele, como era o banco que pagava a casa para ele alugou uma casa de esquina que fazia assim e assim. E aí quando nevava eu tinha que fazer assim e assim para limpar. Desde a garagem, que eram 2 garagens, eu vinha para aqui, mas todo dia, sabia? Todo santo dia. Nevava e você tem que tirar a neve na hora que cai, senão você não consegue tirar, ela vira gelo, né? Mas teve um monte de aprendizado lá. Pra mim também, né? Eu nunca tinha morado no subúrbio americano. Você é responsável por tirar a neve da parte da calçada em frente à tua propriedade, né? Se não tirar, a polícia vai lá, os caras. A polícia foi lá, né? Mas eu não sabia, né? Um dos vizinhos lá chamou a polícia foi lá na minha casa. A coitada aí de Elaine, né, que chamava ela,
A empregada. Não falava uma palavra de inglês e não sei porque ela se referia a mim como Dr. Paula. E o cara achava que eu era médica. O policial achando que eu era médica. Aí me ligou no banco. Falou, Dr. Perez? Aí eu disse, yes? Aí ele falou assim, se identificou, né? Ele falou, eu sei que vocês acabaram de mudar, mas é a sua obrigação de limpar a calçada. Eu falei, não tem problema. Eu sabia que tinha umas pás na garagem lá. Eu falei assim, resolvo sujar. Põe a babá no telefone de novo. Ele botou ela no telefone e falei assim, ó, as crianças estão em casa, né? Estão. Tem 2, talvez 3 pás na garagem. Cada um de vocês pega a pá e vai lá e limpa a calçada. Eu fui pra lá em janeiro. Parou de nevar em abril. Era todo dia. Sabe o que é todo dia? Me deu uma depressão, Tico. Porque 4 horas da tarde já era noite lá. Eu acordava de manhã, levava o Paulo de carro até a estação. Vinha, pegava os meninos, levava pra escola. E o Daniel era triste, porque eu levei 2 agasalhos pra lá, sabe? Era meu agasalho de presidiária. Eu não tava com um, tava com outro. Aí eu levava o Daniel. O Daniel é igual o Paulo, todo riquinho, né? Vó, não precisa me deixar na porta, me deixa na esquina. Vó não, que eles não me chamam de vó, né? O João me deixa na esquina. Ele tem a vergonha, acho que do meu uniforme. Outra passagem, um outro momento interessante foi quando nós moramos juntos, né, nos Estados Unidos. E lá nós tínhamos algumas atividades bem interessantes, né? Fazer toda aquela limpeza que a gente fazia, de retirar a neve da garagem, lembra? Tinha que limpar toda a garagem, tinha que tirar a neve toda da calçada. E nós fazíamos aquilo sempre, né? Sempre quando estava tudo congelado, porque ninguém queria tirar aquela porcaria daquela neve lá. Meu pai não queria comprar também a maquininha para tirar a neve, então ele deu realmente algumas pás ali pra gente e nós tínhamos essa missão, né? De limpar aquela neve toda, todo dia, toda hora, naquele frio. E acho que depois disso você, né? Você nunca mais foi a mesma naquele lugar, né? Você começou a usar aquele moletom cinza maravilhoso, você lembra? Você lembra daquele moletom, Jujuba? Aquele moletom lá, tava junto com você, era todo dia. De manhã, de noite, você tava com aquele moletom cinza. A televisão só em inglês. Não podia ver minhas novelinhas nem nada. Tirando neve, a manhã inteira tirando a neve de fora de casa. Aí eu fazia comida para os meninos, né? Era sossegado, mas muito sossegado. Eu ficava às vezes jogando no computador, mas... Ai, meu Deus, você sem televisão, você não é ninguém, né? Jesus do céu. E o Paulo não queria que a gente visse canal hispano, porque tem uns canais hispanos lá. Que era para os meninos aprender inglês, né? Mas aí de sábado e domingo, às vezes o Paulo não vinha, que ele ia lá namorar. A gente dava graças a Deus. Era só canal hispano lá, de manhã até de noite. Também tínhamos os nossos momentos de descontração, né? A gente assistia aqueles canais engraçados ali, aqueles canais hispânicos, né? O Dom Francisco, aquele programa de auditório tipo o Silvio Santos da vida. E a gente ouvia tudo aquilo em espanhol. E o espanhol era banido da casa, né? Meu pai não gostava. Eu não falava inglês ainda, então a gente gostava de ver aqueles programas hispânicos. E obviamente que nós fazíamos isso. Mas se ele soubesse, ele ficava um bicho. Porque era bom para os meninos, para eles aprenderem, né? Mas eu não fazia questão, né? E aí, quando ele não estava lá de fim de semana, a gente assistia ao Dom Francisco, que era como o programa Silvio Santos aqui, sabe? De sábado, a gente pedia uma pizza e era o nosso fim de semana. Tinha 5 quartos lá.
Quando o Paulo ia embora de fim de semana, os meninos pegavam os colchões dele, punha tudo no meu quarto. Aí um dia o Paulo veio, de repente. Puta que pariu, eu vou pôr vocês pra morar numa favela, assim, quarto só. Tem 5 quartos aqui, vocês ficam dormindo tudo num quarto só. Nós fomos um dia, saímos de manhã. Ele pegou, não tinha carro ainda. Ele tinha acabado de chegar. Essa foi ótima. Então foi no barbeiro, na cidade, tinha que andar. Acho que quantos quilômetros? Não, 1 quilômetro. Não, andar, até a cidade. Aí ele foi no barbeiro. Aí depois ele passou numa casa, comprou 2 sacos que jogava, como que era? Sal, pra jogar na neve, 3 pás. Aí ele falou, pronto, deixa aí, eu vou até o supermercado, que era numa outra cidade. E logo quando a gente chegou, né, nos Estados Unidos e tal, e aí meu pai falou, vou pro centrinho da cidade, vamos dar uma olhada, vou cortar o cabelo aí dos meninos e tal, e aí a gente faz algumas comprinhas pra casa e tal. E aí aproveitou também pra comprar as pás, obviamente, pra gente limpar a neve, a gente não sabia ainda, né, o que nos aguardava com essas pás aí e tudo. Mas enfim, fomos caminhando até o centro, né? Naquele período tava um frio absurdo, né? 10, 20 graus negativos, sei lá. Não era na outra cidade, mas era longe, esse aí acho que eram uns 3 quilômetros, a pé. Nós fomos tudo bem. E na volta, pra voltar carregado dos pacotes, que a gente queria pôr a mão no bolso. Até que eu me revoltei, sentei na guia, falei, você vai chamar o táxi, porque eu não vou mais dar um passo. Passamos o dia lá, fomos no supermercado, compramos, né, algumas comprinhas pra casa, tudo. Tava todo mundo com sacola na mão, com um monte de coisa pesada na mão. Não sei porquê também, mas meu pai decidiu fazer essa volta caminhando. E aí em um determinado momento, né, minha avó, com toda a sua calma, sua tranquilidade, sua paciência, ela chegou lá e falou, Paulo, daqui eu não saio mais. Parou tudo, deixou a sacola no chão e falou, Paulo, vamos pegar um táxi, porque não tem condições, você não tá vendo aqui que tá frio, que tá de noite, que tá todo mundo cansado. E aí acho que nesse momento meu pai realmente se conscientizou com tudo aquilo, deve ter pago ali, gasto uns 5, 10 dólares no táxi. E aí voltamos alegremente pra casa. Lembra dessa, Jujuba? Essa caminhadinha da Sibéria aí? Você tinha que ver a ladainha, cara, porque eu só queria resolver o problema. Nós tínhamos que levar as compras para casa. Eu ainda não tinha carro, eu já tinha pedido o carro, mas não tinha saído. E neve em todo lugar. E uns 3, pelo menos 3, talvez 4 quilômetros de casa era o supermercado, na subida. E o Pedro e o Daniel, eu tô cansado. E essa daqui reclamando, eram os 3 reclamando. E ele todo firme, forte. Andando, não, vamos marchando, marcha. Sentei na sargento, você vai arrumar um táxi, que eu não vou sair daqui. Aí tive que entrar numa loja, pedir pra usar o telefone do carro. Pra pedir um táxi pra buscar a gente lá. Ai. Mas fiquei 6 meses só, que eu chorava todo dia. Eu ia buscar o Paulo de tardezinha na estação, com os olhos inchados. O Paulo chorou de novo hoje, né? Eu falei, nossa, mas que depressão que me deu, menino do céu. Nossa senhora, que sufoco. Como é horrível. Você sabe que a gente não via ninguém na rua, né? A gente sabia que tinha gente nas casas por causa do abajurzinho ligado. Mas isso no inverno, você tá falando, né? No inverno, é. Mesmo no verão, americano não é de ficar papeando com o vizinho, não, sabe? Eu nem sabia quem era meu vizinho. 4 horas já era escuro. A noite era muito longa. Esse ajuste foi difícil para ela, né? Eu já tinha passado 1 ano e meio lá antes e esse seria quase 3 anos no total. Então eu já tinha mais ou menos me acostumado com a rotina, dependendo da época do ano. Mas para ela foi difícil porque ela chegou lá
numa área onde era subúrbio, né? Não é uma área urbana, você não sai, você não vê padaria, você não vê nada, é casa, casa, casa. Você precisa de um carro para sair e chegar no centro da cidade. A única coisa boa lá é que eu dirigi um BMW. Mas no final da história, a razão pela qual ela estava lá requeria que ela me ajudasse, não criasse outro problema. Então, um dia cheguei em casa, ela com os olhos vermelhos. O que aconteceu, mãe? Ah, nada. O que aconteceu, mãe? Ah, tô com saudade de todo mundo, saudade da Mônica, saudade da Andréia. Eu falei, tudo bem, né? Quer voltar? Volta. Não, esperou, passou 3 semanas com essa novela. Eu chegava do trabalho todo dia, tinha alguma história. Aí eu vi a conta do telefone no final do mês. Ela gastou $600 de telefone naquele mês, falando com a Mônica e a Andréia. Pra ela foi difícil, eu mandei ela pra cá. Vai embora. Passou um mês aqui, me liga chorando. Sem que ela tá com saudade do Daniel e do Pedro. Eu falei, pô, mãe, quanto você acha que custa a brincadeira de ir e voltar pro Brasil toda hora? Não, eu juro que agora não vai me dar mais problema, eu juro. Tá bom. Levei ela de volta. Tico, não deu 2 semanas, começou a choradeira de novo. Aí eu já tava com a paciência esgotada, né? Falei, agora você vai ficar aí. Você não tinha nada que me ligar dizendo que queria voltar. Agora você vai ficar aí. Até eu arrumar uma ajuda. Aí passou um tempo lá, mas era sempre essa história, gastando dinheiro ridículo de telefone todo mês. E foi quando eu falei, tá bom, vai embora. Aí mandei ela de volta pra cá, foi a última vez que ela... E eu levei a Mônica pra lá nessa época. Porque a Mônica a escola dela tava em greve aqui na USP e tal, não tinha o que fazer. Falei, vem pra cá, né? Eu já tinha começado um projeto em Londres, que em teoria eu devia ter mudado pra lá. Mas como as crianças tinham acabado de começar a escola, uns poucos meses, eu não quis mudar eles de escola de novo. Então o banco me acomodou, eu passava 3 semanas em Londres e 1 semana em Nova York. 3 semanas em Londres e 1 em Nova York. Por 1 ano, assim. E a Mônica gerenciava a minha casa, ela ia no supermercado, ela tinha acesso à minha conta bancária, ela fazia tudo, né? Porque eu fui 1 ano antes, logo que eu saí da Colômbia, eu fui. E aí a Mônica tava de greve da faculdade. Eu falei, Mônica, vamos comigo, né? Mas daí eu vi como que era o sistema lá. Eu falei, Mônica, eu vou embora, você não quer ficar aqui no meu lugar? Ela falou, vai, eu prendo a minha matrícula, né? Daí ela ficou lá com o Paulo. Eu estava na faculdade de enfermagem e minha faculdade estava de greve. E a minha mãe inventou, vamos passar umas férias, porque os meninos estavam lá e ela estava com saudade dos meninos. Eu falei, vamos pra lá, Minha faculdade está de greve. Não, eu fui que era pra ficar. Não foi ainda. Essa aí foi antes. Eu larguei você lá. A Cacá foi com a gente, a Carmen foi com a gente. Então, eu vim embora e larguei você lá. Não, mãe. Aí eu fiquei lá 2 meses, 2, 3 meses, mas você estava trabalhando aí. Já tinha saído da Colômbia, Mônica? Não ficar com esse menino. O seu pedaço eu não lembro. Eu lembro que eu fui, a gente foi em maio, e minha faculdade estava de greve, e aí eu fiquei lá uns 3 meses com as crianças, gostei muito, né? E aí comecei a ver, tipo assim, faculdade pra transferir, pra fazer um ano lá, meio de intercâmbio, não sei o quê. Aí até tinha a vizinha lá, a Jane, ela me deu lá o local da faculdade, né? Mas tava meio olhando, eu falei, sem chance. Aí aí voltei em julho, minha faculdade ia começar em setembro, mais ou menos. Aí minha mãe me falou, você vai voltar pra faculdade? Porque eu acho que, eu acabei perdendo algumas aulas, tinha um problema lá, que ia ter que fazer aula extra, não sei o que lá. Eu falei, eu acho que eu vou trancar e vou passar mais 6 meses nos Estados Unidos, depois volto. E a ideia inicial era de eu ficar com o Paulo e cuidar das crianças. Então eu fui pra lá e durou exatamente 2 semanas isso. Porque sabe que o meu e o Paulo se amamos muito? Não deu muito certo.
quando eu saí da Colômbia, eu fui pra lá, voltei porque eu não aguentei, larguei a Mônica, a bomba lá com a Mônica e fui trabalhar no comitê do Serra, esse ladrãozinho. Fui trabalhar lá no comitê dele, mas pedi demissão. Fiquei enojada de ver a roubalheira. É mesmo? Nossa Senhora da Penha. Uma vez ele deu um jantar em Pinheiros lá para a turma, gastou 300 mil reais naquela época. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Tudo de dinheiro roubado, sabe? Nossa, eu falei, tinha que fazer boca de urna. Eu falei, eu que não vou fazer boca de urna pra esse cara, não. Aí pedi demissão, aí eu fui embora para os Estados Unidos. Aí eu chamei a minha amiga Edilane, que eu conhecia, falei, Didi, tô homeless. Tô sem homeless. Aí ela falou assim, tô chegando. Aí ela foi, eu fui embora. Aí eu comecei, eu fiquei na Edilane mais ou menos um mês, né? E eu tava fazendo babysitter por umas casas, lá em Summit, onde o Paulo morava. E aí depois de um mês não tava dando, o dinheiro de babá não era suficiente. A Edilane morava num apartamento muito pequeno no basement. E aí eu comecei a trabalhar de modelo. Um amigo do Paulo, na verdade, que eu tinha conhecido, falou, vem embora pra Nova York. E eu fui morar no Queens com o Carlos, que era amigo do Paulo, que também trabalhava na escola, era modelo. E eu comecei a trabalhar meio de modelo na escola. Aí eu tava lá na School of Visual Arts, comecei a trabalhar. O gerente, que era o Vincent, ele adorava brasileiro, né? Porque ele falava que o brasileiro gostava de trabalhar e o americano meio que não gostava muito, porque eles marcavam a aula e não apareciam. Então a gente ficou meio assim, um negócio fixo na escola. Tinham 7 e o Vincent mandava a gente para todas as aulas. Então eu comecei meio que trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana, lá na escola, direto, né? Direto. E aí a minha mãe, isso foi em 1996 até dezembro. Aí a minha mãe chorando muito, que ela queria que eu voltasse, não sei o que lá. Em dezembro daquele ano eu voltei. E eu fiquei aqui só um mês. Eu falei, eu não vou voltar para a escola, eu vou voltar para Nova York, não quero mais ficar no Brasil. Eu já tinha decidido, porque o dinheiro que eu fiz daqueles 4 meses foi um dinheiro que eu não só me sustentei a Joana e consegui naquele mesmo período entrar na faculdade lá, né? E fui aceitando no Hunter College. Aí eu falei, eu não volto mais, eu vou pro Brasil. Então eu fiquei aqui um mês. E aí foi quando eu voltei, que acho que foi em 97, que a Joana veio comigo, que ela passou 6 meses lá com o Paulo. Na primeira vez que você foi pra lá, você tinha tirado férias, certo? Não, eu tinha pedido demissão e fui pra lá pra ficar com as crianças, que a Mônica, ela inverteu um pouco as coisas. Aí eu levei a Mônica porque ela tava de greve. Mas aí eu não aguentei ficar lá. E como a Mônica tava lá, eu falei, Mônica, fica aí que eu vou me embora. Eu vim embora, você ficou. Você não veio embora. Não, eu fiquei só até julho. Mas ai, Mônica. Eu voltei, eu lembro. Não voltou, você mandou eu. Você tá lembrando da segunda parte. A primeira parte a gente foi pra lá com a Cacá. Eu fiquei 2 meses. A Carmen foi lá depois, aí ela acabou ficando lá. Então, aí eu voltei com a Carmen. Você voltou com as crianças porque eles entraram em férias. Não, as crianças nem voltaram comigo, nem podia viajar com o filho dos outros, mano. Mônica, você tá... Bom, de qualquer maneira, foi em 97 que você foi e ficou lá 6 meses. Mas sim, foi em 96, eu voltei. Você aí deu as férias de agosto, lá de julho, dos meninos. Ela veio embora com os meninos, que eles passaram as férias aqui. Então, aí eles eram pra voltar e você voltou junto. Então, foi essa história que eu contei pra ele. Eu tô na segunda parte, de que eu fui em dezembro daquele mesmo ano. Aí eu voltei em janeiro, que eu falei pra você, não vou mais ficar aqui, eu vou voltar pros Estados Unidos tentar a vida lá.
E aí eu fui e você foi comigo dessa vez que você ficou 6 meses lá com as crianças, você lembra? Foi em 97. Eles entraram de férias, eu vim embora. E trouxe as crianças de volta pro Brasil. Então, isso que eu tô nessa parte já da história. Entendeu? Aí, quando foi em junho, que o Paulo tinha que entregar a casa, porque ele tinha sido admitido no banco, né, tal, já tinha o salário dele, aí o banco não ia pagar mais. Aí ele foi me levar a ver um apartamento numa outra cidadezinha. Era bonitinho lá, sabe? Tinha a cidadezinha, você viu que é só casa, né? Para ir pro centro tinha que pegar uma estradinha para ir pro centro. É que nem interior. E ele queria alugar um apartamento num outro condomínio. Mas estava nevando, era de noite. Não sei se ele me levou lá de noite, que era para não enxergar direito. Mas eu fiquei pensando, devia ter uns 200 prédios de apartamento lá. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui, Paulo, porque as crianças vão se meter na casa de um ou de outro, eu não vou saber onde eles estão. E eu tinha medo de droga, né? Aí eu falei, então eu vou embora, eu levo os meninos embora comigo. Aí choraram lá, que o Daniel não queria vir, o Paulo chorando. Mas aí eu falei, não, eu vou embora, eu aqui não fico mais. E vim embora com as crianças. Eu viajei com eles na mudança. No dia que eu vim embora, o Paulo falou que uma vez por mês ele tinha que passar uma semana em Londres. Eu quase quebrei a cabeça dele. Falei, como que os meninos vão ficar sozinhos numa terra estranha, sem parente? Queria que eles ficassem lá. Mas não tinha estrutura, né? Como que eu ia deixar os dois? O Daniel tinha 14 anos, o Pedro 10, quando eu vim embora. Não dá pra deixar 2 meninos sozinhos, né? Pode pegar uma companhia e aí já viu, né? Foi um monte de dificuldade logística aqui e ali, né? Mas eu achei que a oportunidade pro Pedro e o Daniel de passar 2 anos lá seria bom, né? Aprender a língua, entender um país como os Estados Unidos, a oportunidade de estudar lá, talvez ficar. Às vezes não quiseram ficar, porque ficava todo mundo, você deixa ele sozinho, você vai viajar. É o meu trabalho, né? Não posso não trabalhar. Não tenho esse luxo, né? Então você não gostou de morar lá? Você não moraria? Não gostei, viu? E aí foram 6 meses que eu fiquei lá, chorando. Aí viemos embora, aí o Domingos arrumou um emprego para mim no metrô, como terceirizada. Trabalhei 2 anos no metrô, mas daí o metrô estava mal das pernas, eles mandaram todos os terceirizados embora e fizeram aquele pedido de demissão voluntária também, sabe? Aí eu não trabalhei mais, né, porque eu já tinha 60 anos, não dei arrumar emprego. Ficava difícil para mim. Nesse meio tempo eu conheci o Donald, né? A gente começou a namorar, mas eu morei no Queens. Nessa época, e trabalhando de modelo, né? E comecei a fazer um curso de faculdade. Tipo assim, foi meio que... Eu só comecei a fazer o inglês deles, que eles pediam. E aí foi depois que o Carlos pediu pra mim sair do apartamento, que eu mudei pro Brooklyn. Lembra que vocês me ajudaram a fazer a mudança? Que eu enfiei todas as minhas coisas num saco de lixo, né? E aí eu mudei pra casa da menina e o Daniel morrendo de vergonha porque a gente tava no metrô sem saco de lixo, que eu tava fazendo a mudança saco de lixo, aquelas coisas bem de brasileiro. E ele fingia que não conhecia a gente no metrô, lembra? E nem quis entrar num restaurante. Um restaurante chinês, mas a gente tava com saco de lixo. É que eles acharam também o som na rua. E o Pedro quis pegar, né? E o Daniel era todo riquinho. Quando nós estávamos, acho que ajudando a Moniquinha a fazer a sua mudança. Lembra? Acho que ela morava
Não sei se ela morava no Brooklyn, já tava indo pra Manhattan, enfim. E aí acho que faltaram algumas malas. E isso tudo a gente acabou, né? A gente acabou ali sendo um pouquinho criativo e tal. E pegamos algumas sacolas que tinham e levamos o resto da mudança nas sacolas. E tudo aquilo, né? Caminhando ali, usando, né? Indo de metrô. E aí chegou uma hora que eu já tava cansado daquilo tudo, né? Queria voltar logo, queria chegar no destino final. E aí vocês ainda queriam parar pra ir no restaurante, e leva a mala e com sacola e tudo. E realmente ali eu estava um pouco irritado, acho, né? Com aquela situação toda. Mas enfim, foi muito curioso, muito interessante. E aí eu levava vocês de vez em quando. Como eu não podia vir, né? Porque eu tava nesse período, eu tava ilegal. Eu não podia vir. E aí você que vinha, lembra? Você vinha uma vez, você conheceu o Donald. Você ficava no apartamento do Brooklyn com o Paulo. E aí você vinha visitar e fazia. Daí eu comecei a fazer as faxinas e você vinha comigo fazer as faxinas. Eu casei em 99, em julho de 99. Que daí foi uma história interessante. Porque não era pra mim casar, na verdade. O Paulo me ligou uma vez, como sempre, o Paulo com as ideias maravilhosas. E falou assim: eu quero trazer a Andréa pra cá, que eu acho que ela precisa viajar. Eu não discuto. Bom, eu vou falar que você tá doente, que você tá indo no hospital e que ela precisa vir pra cá. Eu falei, pô, não fala assim, vai dar um ataque do coração da menina, não precisa falar isso. Eu falei, deixa comigo, eu invento alguma discórdia. Aí eu liguei pra Dedé. Aí eu falei, não sei o que, porque você não vem pra cá. Aí não, tenho medo de viajar. Eu falei, pô, Dedé, mas se você viesse eu casava. O Donald tá querendo casar, mas eu queria alguém da família aqui. Você vai casar? Fala sério. Eu falei, não, se você vier eu caso. Não, tô indo. O problema é que eu falei isso pra ela, mas eu não falei pro Donald, entendeu? Eu não contei pro Donald que eu tinha mentido pra ela. E aí, numa dessas, ela ligou pra avisar que tava vindo, que a Vivian tava vindo com ela, mas eu não estava em casa, né? Não existia celular, né? Era só o telefone de casa. E ela falou, ai, Donald, estou tão feliz, vocês estão casando, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E o Donald virou pra mim, então, a gente tá casando? Aí eu falei, não, inventa, né? Aí eu falei assim, então, vem pra cá, não sei o que lá. Ele desligou e falou, que história é essa que a gente vai casar? Eu falei, não, é só pra trazer bem, vamos pra cá, eu não me preocupa, pelo menos ela vem. Bom. Aí no dia seguinte ele falou, vamos casar, vai. Eu assim, pra atender nada. Tô bom. Tô bom rápido. Ele falou, vamos casar, vai, você já tá aqui mesmo. Não, foi só pra trazer a Andréa. Aí a Andréa veio, não tinha, foi o casamento mais rápido do planeta, né? A Andréa acho que foi lá por 2 semanas só, porque o Luca era pequenininho ainda. E ela veio com a Vivian, elas chegaram na segunda-feira, na quarta-feira eu fui fazer faxina, foi uma confusão, porque ela falou assim, você vai casar com o quê? Eu falei, eu pego um vestido que eu quero. A Andréa, não, você tem que comprar um vestido, não sei o que, mas não vou casar de novo. Aí a gente foi lá no espetáculo lá da vida, lá nas lojinhas chinesas. A gente tinha um vestido de festa, aí tudo bem. A gente foi de vestido de festa, comprou um vestido de festa. No dia do meu casamento, quarta-feira da manhã, eu fui fazer faxina. Aí da faxina, eu fazia faxina para um salão de cabeleireiros. A menina falou, vem, eu faço o seu cabelo. Ela fez o meu cabelo. Às 2h da tarde a gente saiu para ir pro cartório, que fechava às 4h. A gente chegou lá às 3h30, o último a entrar. E foi o último a sair. A mulher tava tão de saco cheio de que ela casou a gente em menos de 5 minutos. Ela virou pro Donald e falou assim, você aceita? Você aceita? Tá bom, vocês estão casados. Tchau, gente. Saí, largou a gente. Já tá casado. Foi o casamento mais rápido do mundo. Ladies, if it is LL, she's waiting for it. Okay. Is there anyone present today who knows of any legal reason why this couple should not be married? We should be. Any reason why they should not be married? No. Hey, Donald, do you take Monica to be your lawful wedded wife? Yes, this is. As a token of your friendship and promise, place the ring on her. What can't chase? You smell it? Cold. Yeah. You hear me? Hey there. Good.
Veronica, do you take Donald to be a local where's husband? Listen to him. No, we couldn't. As both of you have consented to be married, and to have acknowledged this in front of us here today, by the power of the laws of the state of New York and Destiny and me, I now pronounce you as being my husband. The brides make us grow. Yay! Aí o marido da mulher do salão, ele era fotógrafo, né? E ele falou, eu faço as fotografias pra você, tudo bem. Aí ele falou assim, vamos caminhar na ponte do Brooklyn. Tava 40 graus aquele dia, né? E aí a André já tirou os sapatos da dona Xepa, porque não conseguia mais nadar. A gente foi caminhar tudo suando. Aí o Paulo falou, eu tô com dor de dente, não posso ir. Aí eu fui sentado esperando a gente voltar. Aí a gente foi, tirou um monte de foto, voltamos. Aí a gente foi pra um restaurante marroquino que a gente tinha reservado e foi isso. Stay there. Hi. Whoa, look at the clothes. Look at the ring. Nice ring. Ele ficou doente, umas 2 semanas depois, o casamento ele ficou bem ruim. Não foi tosse, não foi nada, ele só ficava assim, cansado, com dor no corpo. Foi só os sintomas que ele teve. Foi pro cardiólogo, foi pro não sei o que, foi pro ninguém conseguia achar nada que estava errado com ele. Aí falava, você tá com depressão, não sei o que, né? Aí ele falou, vou ver o meu doutor primário. Ele fez o doutor primário falou assim, bom, vamos tirar uma chapa do pulmão. Tremendo tumor lá. Ele falou assim, não preciso nem te falar o que é, você é fumante. Aí mandou a gente ver o cirurgião, isso já era setembro. E o cirurgião marcou a cirurgia para outubro. Em outubro que ele fez a cirurgia. Foi a primeira cirurgia e o cirurgião falou, o tipo de câncer que você tem na época, né? Não tem quimioterapia, se quiser fazer radiação, mas é estágio 4. Ele chegou a fazer, ele foi no fim ele fez. Quando voltou, ele falou assim, vai, aproveita a vida. E não vou te falar que é 6 meses, não vou te falar que é 1 ano, porque eu não tenho esse tipo de poder. Aí ele ficou bem quase 3 anos, e foi no 3º ano que o câncer voltou. E aí foi que ele tentou fazer radiação e radioterapia. Ele morreu em que ano? Ele morreu em 2003. Mas ele teve 4 anos que ele estava bem, que ele ficou muito bem. Depois da cirurgia ele ficou bem por 4 anos. Aí 1 ano depois que ele morreu, mais ou menos, aí começou a ter tosse, aí a gente viu que voltou mesmo. O cara falou, agora tem que correr atrás. Ele morreu? 1 ano depois antes dele morrer. Ele virar. E nesse meio tempo eu parei de trabalhar na escola, comecei a trabalhar só de faxineira, né? Comecei a fazer as faxinas. Hi, Don. You are so handsome. Thank you. And elegant. You look very nice yourself. Volta naquela vez que você prendeu o ladrão. O ladrão lá. Eu tinha ido fazer faxina, era dia antes do Thanksgiving, né? Então foi na quarta-feira. Eu fiz umas 5 faxinas. E eu tava trabalhando com uma ajudante naquele dia. Ela era uma salvadorenha e ela era desse tamanho, tipo, tô te falando de verdade. Ela era assim, bem baixinha, bem pequenininha, né? Aí a gente fazia bastante faxina, pus o dinheiro da bolsa, falei, vambora, tipo, quando chegar em casa. Aí a gente tava perto da Columbia University, tava muito escuro já, né? Aí de repente eu vejo que minha bolsa não tá mais comigo. Aí eu entrei em pânico. Eu falei, careta, perdi meu dinheiro inteiro, né? Meus cabelos já subiu, o sangue da Joana já virou e eu saí correndo atrás da bolsa. E aí eu vejo um cara, né? Legal assim, 3x4, daqueles bem grandes, com a minha bolsa na mão, tirando dinheiro. Eu falei, a bolsa é minha, pode me dar? Ele falou, claro. Puxou o resto do dinheiro e deu a bolsa pra mim. Eu falei, não, mas eu quero o que tava dentro da bolsa.
Aí ele falou assim, não, quem vai provar que a bolsa é tua? Eu falei, meu documento tá dentro da bolsa. Ele falou assim, não vou te dar. Aí a menina ficou nervosa porque ela já imaginou que ela não ia ser paga porque o dinheiro estava embora. E ela agarrou no cinto do cara. Aí ele falou, não, eu quero meu dinheiro de volta. E eu ia discutindo e a pequenininha agarrada no cinto do cara. E aí o segurança do pessoal da Colômbia viu a confusão, né? E eles vieram, aí eu falei que tava acontecendo, não sei o que lá. Aí os seguranças pegaram o cara, né? Levaram lá na guardinha. Ele falou assim, bom, vamos chamar a polícia. Eu falei, eu só quero meu dinheiro de volta. Eu falei, eu não quero saber o que acontece com ele, eu quero meu dinheiro de volta. Tava preocupadíssima com o meu dinheiro. Aí a polícia veio, contei a história, aí não sei o que lá. Aí o policial falou pra mim, você é louca? Você sabia que você podia estar tendo morta no momento? E se ele tivesse uma arma? Eu falei, mas eu não queria meu dinheiro de volta. Eu falei assim, dinheiro não ia te trazer de volta. Me deu um esporro aquele policial, mas ele me deu um esporro muito grande. Aí era o cara e a policial feminina. Aí a policial feminina veio com o cara, aí ele falou assim, se ele te dá o dinheiro de volta, você deixa isso passar? Porque eu não quero fazer o registro disso hoje. Olha o policial lá, preguiçoso, né? E os guardinhas, não faça isso, porque tá tendo muito roubo aqui, não deixa ele falar isso com você, não sei o que lá. Aquela confusão assim. Aí eu falei assim, olha, meu sargento não vai ficar feliz com isso, por favor. Você que te dá o dinheiro de volta, a gente deixa ele embora. Eu falei, seu policial, você que manda, né? Você me dá o dinheiro de volta, qualquer coisa. Aí o cara negão veio, com a policial do lado, me deu meu dinheiro de volta. Aí a policial falou, o que mais você tem pra falar pra ela? Ele fez assim, nada. Aí ela deu um tapa assim na cabeça dele. O que mais eu falei que você ia falar pra ela? Desculpa. Aí ele me deu dinheiro. Aí eu falei, então tá, muito obrigado, não sei o que. Os guardinhas tudo nervoso porque o cara foi embora. Aí o policial falou, onde você mora? Eu falei, no Upper East Side, vou pegar o metrô. Ele falou assim, não, você entra no carro. Aí ele fez eu e a menina entrar no carro. Ele falou assim, eu vou te deixar no metrô. Do metrô você vai pra casa e você não vai arrumar confusão com mais ninguém. Você entendeu? Aí eu fui pra casa. Aí eu contei pra história do dono. Aí o dono falou, cadê o dinheiro? Tá aqui. Ele pegou o dinheiro e pôs no quadro. Uma vez, quando os meninos nasceram, eu fiquei 40 dias lá com eles. Ela morava num apartamento antes, a Anne e o Paulo, né? Eu não saía porque era muito frio, eu fiquei fechada no apartamento 40 dias. Aí um dia veio uma faxineira, eu falei, deixa eu tomar um pouco de ar, né? Você sabe que eu caí na rua, quase me deu que nem um desmaio. De receber o ar, né? Porque eu ficava fechada no apartamento. Eu quase desmaiei. Mas eu fiquei 40 dias sem pôr a cara fora de casa lá. Porque era no inverno, eles nasceram em novembro. Quando eu saí, eu quase desmaiei na rua, quase que eu caí. Tava muito frio. Mas acho que é o ar, né? Que eu não recebia, que eu ficava só fechada lá dentro. Foi muito ar na minha cara. Ficou embriagada. Fiquei embriagada do ar, foi gozada aquele dia. Frio não é contigo não, né? Ah, não, pelo amor de Deus, eu detesto. Mesmo aqui na minha casa, eu não gosto quando faz frio. Eu ia muito no final do ano lá passar com a Mônica, ficava um pouco com o Paulo, né? Tá, eu fiquei com o Paulo lá no Brooklyn. E uma tarde, ele resolveu sair para comprar uma árvore de Natal. Só que o cabeçudo comprou uma árvore de Natal já toda montada, né? E aí, o prédio dele não tinha elevador, né? Não, nada. Bom, lá foi ele subindo com a árvore já toda montada. Aí ele falou, mãe, abre a porta. Eu empurrei a porta assim, larguei, não sabia que tinha uma mola. A porta voltou, pegou ele a árvore,
estraçalhou a árvore. Ele queria me matar. Eu ia saber que a porta tinha mola. Mas deu bem na cara dele. Veio tudo por cima dele, assim. Os dois atrapalhados. Aí aconteceu que a Mônica foi passar o Natal lá e ela era casada com o Donald, né? E o Donald não tinha ido. Aí ela ligou pro Donald e começou a falar assim: What? No. Are you kidding? No. Falei, o que foi, Mônica? Nada não. Falei, e ela vira os olhos, né, quando ela mente. Falei, ai, fala logo, Mônica, o que aconteceu? A Andréa tinha sofrido um acidente no Rio. A Isabela, você viu que ela tem uma cicatriz na testa? E o Luca abriu a cabeça. Aí eu aproveitei a deixa, falei, Paulo, agora, ó, eu vou embora. Você arruma uma babá aí, eu vou me embora. Eu não quero saber. Eu quero ver o que aconteceu com os meninos, né? E aí fui embora com a Mônica no mesmo dia. Aí passei ano novo lá com ela, né? Em Nova York. E depois, no dia seguinte, eu voltei pro Brasil. A gente ia fazer faxina junto, mas minha mãe não fazia nada, porque senão ela fazia mais bagunça do que ela fazia faxina. Não, você não sabia nem o que limpar lá. Eu falei, Mônica, vai limpar o que aqui? Não dá nem pra tirar. Você queria tirar o pó, não podia, porque tinha um livro aqui, um caderno aqui, um jornal aqui, uma foto aqui, um prato aqui, sabe? Não dava, eu falei, eu não vou fazer nada. Não mexe em nada, não. Não toque em nada, não mexe em nada, mas sabe como a Joaninha, ela ia sempre fuçar na coisa alheia dos outros, ela abria todos os armários. Não quer que limpa o armário? Eu falei, chega, sai fora do armário, não se limpa o armário aqui. De faxineira a gente fica esperta lá, a gente não faz a metade das coisas que a gente faz no Brasil, né? Quando eu e a André era pequena, né, a avó e tanto a mãe, né, elas faziam a gente ajudar em casa, a gente tinha que limpar, tinha que fazer, e a avó tinha sido também, vó, vai limpar a cozinha? Tá, vai ganhar R$5. Aí você limpava, ela vinha e passava a mão, assim, em algum lugar que você, ela sempre sabia onde você não tinha limpado. Quem? A avó Jocó? A avó Concheta. Pode limpar tudo de novo, você perdeu um espaço, você perdeu tudo. E ela fazia assim, um dia você vai precisar disso. E eu, toda vez que eu fazia a limpeza, eu falei assim, olha a avó aqui, ó. Olha, precisei mesmo. Né? Mas... A Mônica pegava cada moquito pra limpar. Mas não é faxina, a gente não faz faxina brasileira nos Estados Unidos, é faxina americana. É onde, é aquela assim, tô chegando, aí você limpa a casa rapidinho assim. Só vou falar que ele limpou, sabe como é? Aí tinha uma menininha lá, fui fazer a menina dormir junto. Lembra? A mulher saiu, você visse a mulher na rua, parecia uma artista de cinema. A casa podre. Podre, sabe o que é podre? Louça suja com comida na pia. Um horror, um horror. O americano não é a coisa mais limpa do mundo. Isso não é, eles são muito bagunceiros. Nossa, um dia nós fomos no AP de um advogado, tava cheirando rato morto. Era resto de comida que ele jogava os pratos com o resto de comida na pia. Ele não lavava a louça por uma semana até eu ir lavar a louça pra ele. É terrível. Você vê eles na rua todos, né? Pensa que olha, parece um artista de cinema. Acabou agora. Mas então ela pastou, né? Pastor. Até chegar onde ela tá hoje. Desde que eles me pagavam em dólar, eu não ligava. E tinha um apartamento, André, que eu limpava, que a mulher não queria que tivesse pegada no chão do quarto dela, porque ela tinha esse carpete super fofo. Então eu tinha que começar a limpar de uma esquina e sair e deixar, nunca mais entrar. Sair de costa. Aí eu tinha limpado o apartamento inteiro, tudo certo, nada, resolvi. Aí eu volto assim e vejo pegadinhas no quarto. Mãe, você entrou aqui? Aí eu queria sentir o carpete no meu pé. Aí tive que pegar o aspirador de novo, passar o aspirador de novo pra tirar as pegadas dela. Mas aí a mamãe gostava, porque quando eu fazia faxina,
era cash, né? E no fim do dia a gente ia fazer compras, né? Ou ia na Macy's, ou no Odd Job. Aí comprava todas aquelas coisas que a gente sabia que não ia caber na mala. Lembra? É aquela loja de brinquedo que tem uns 50 andares, né? Toys R Us. Toys R Us. A gente se perdeu na loja. Aí chegou o elevador, eu entrei. Quando eu olho a porta fechando e a Mônica lá fora, eu falei, Mônica! E agora, onde que eu vou descer? Onde que eu vou achar a Mônica? Mas a gente se achou, né? A gente acha, DNA se acha. DNA se acha. 30 anos mostra a conexão que eu criei com o banco, né? Porque no final da história, tantos anos, passei mais da metade da minha vida trabalhando para o banco. Muda você como pessoa, né? Como ser humano. Para mim o banco foi uma coisa muito importante e ainda é, por isso que eu ainda continuo lá. Mas foi uma loteria, né? Desde que o cara lá, que não tinha nem por que tomar interesse num cara que estava trabalhando num restaurante em Nova York, mas o cara foi fundamental na minha oportunidade. Ele está muito bem hoje, mas não está mais no banco. Você tem contato com ele até hoje? Muito pouco. Ele é sócio de uma corretora de valores. Saiu logo depois que eu entrei no banco, mas não precisava ter feito nada do que ele fez, né? A gente nem se conhecia. Claro. Então tem alguns momentos na vida que é mesmo pura sorte, e se você tiver a consciência de aproveitar o momento, dá tudo certo. O banco foi importante não só para mim, mas para minha mãe, né? Claro. A vida dela também mudou por causa disso. E até o nosso relacionamento também mudou por causa disso. De que forma? Mas mudou para melhor, né? Porque a gente tinha sempre algumas preocupações, normalmente de natureza financeira, ou eu, ou ela, ou os dois. Então era sempre uma consideração na conversa, né? Nunca mais, né? Então para ela também foi importante como a minha vida se desenvolveu, né? Quando ela precisa de dinheiro, ela só liga. Foi gozado, né? Porque eu não sabia o que esperar. E a minha mãe sabia também que eu tinha saído do Brasil por causa daquele história do Collor. Tava falido, Tico. Falido. O pouco que eu tinha ido para Carme, e o que tinha sobrado desapareceu no programa do Collor. Estava mesmo numa situação complicada, aquela que você tem que vender o almoço para comprar a janta. E minha mãe nem queria me falar que o banco estava atrás de mim. Vou encher o saco do cara com mais uma. Não vou falar nada. Você vê, cara, como é que são as coisas, né? Por sorte, ela resolveu perguntar: você está devendo dinheiro para algum banco? O Paulo, coitado, ele fez a vida dele sozinho. Ele casou, errou, mas assumiu a cagada dele, né? Aí depois ele se separou, foi embora para os Estados Unidos também trabalhar como garçom. Porque o pai dele nunca ligou de ajudar os filhos, os meus filhos, né? Não sei os outros. E aí ele começou a trabalhar, estudar. Não é porque ele estava no emprego bom que ele largou de estudar, ele continuou estudando matemática. Hoje ele é diretor do banco, às custas de quem? Dele. Não deve nada para ninguém. E a Moniquinha também, né? Que ela foi para os Estados Unidos para ser faxineira. Coisa que ela não fazia em casa, nem pegava na vassoura. Eu sempre tive empregada, né? E primeiro foi ser modelo numa escola de arte. Até isso ela já foi. Olha, eles tiveram uma vida bem cheia. Diversificada, você falou tudo. Tanto que ele e a Mônica que me ajudam, né? Porque senão eu não poderia estar morando aqui, teria que estar morando com um deles,
que eu ganho de aposentadoria é uma merda. Não dá nem para pagar o condomínio daqui. Apesar de ter trabalhado quase 40 anos, né? O doutor Fernando Henrique mudou as regras do jogo, lembra? Então meu salário virou pó. Eu agradeço muito a Deus pelos filhos que eu tive. Apesar de ter criado sozinha, sem a ajuda do pai, né? Eles não se meteram em droga, ficaram revoltados, nem nada, né? Isso é uma grande honra para mim. Eles lutaram e conseguiram tudo que eles têm sozinhos. Então eu agradeço muito a Deus os filhos que eu tenho, sabe? A vida que eu levo, que apesar dos pesares da minha vida agora tá boa, tá ótima. Né? Eu vivo bem, sem problema, sem pensar em dinheiro, sem dever pra agiota, como eu já vivi. Né? Então eu sou feliz. Sou uma mulher feliz. Alla moda, massive baby, whisky and soda. Poi ti senti di stufare. Tu balla rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi venga a me. Chi te li dà? La pesetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. La serata di lì, insieme non c'è sta niente da fare. Siéntame que tu